Hoje eu vou te contar 5 criaturas que visitam você enquanto você dorme. Quem sabe uma delas não tá com você nesse exato momento. Se você não me conhece, oi, eu sou a Nath e, enfim, se você gosta de temas relacionados ao terror, você tá no lugar certo. Então não esquece de curtir, compartilhar, já se inscreve e ativa o sininho, porque tá tendo vídeo aqui toda semana. Como sempre, a gente vai começar com o pior deles. Você costuma ouvir aqueles estralos no meio da noite ou aquele barulho estranho que a geladeira faz? Você até pode achar que é só a dilatação do material. E se a sua resposta for sim, eu ficaria preocupado se eu fosse você. Isso porque o Karazi deve estar com você nesse exato momento. O Karazi é o espírito de um menino que tem entre 8 e 12 anos de idade. Ele não possui boca e tem os olhos completamente negros. Ele normalmente fica nos cantos escuros da nossa casa, sabe? Embaixo do sofá, atrás do armário, esses locais que a gente não costuma iluminar. E o corpo dele permite com que ele se adeque a qualquer tipo de espaço. Então não importa se o espaço que tem sombra seja pequeno, ele ainda vai caber ali. Esses estralos que a gente ouve principalmente durante a madrugada é uma maneira do Karazi dizer: olá, eu tô na sua casa. Quando o Karazi escolhe uma pessoa para seguir dentro de uma casa, essa pessoa começa a apresentar uns sinais bem estranhos. No início, ela apresenta grandes dificuldades para dormir. Com o passar do tempo, a insônia vai tomando conta, além de uma forte sensação de se sentir observado. O cansaço começa a aumentar e a dor de cabeça também. E pouco a pouco, essa pessoa vai vendo pequenos vislumbres da criatura. Primeiro um vulto e depois você vê a forma física completa do bicho. No final das contas, a pessoa vítima do Karazi começa a vê-lo durante o dia e se torna totalmente paranoico. Na internet afora você pode encontrar diversos relatos tenebrosos sobre pessoas que costumam acordar às 3 da manhã se sentindo observado, escutando barulhos estranhos dentro da sua casa e até mesmo vendo o Karazi bem no pé da cama deles, olhando para eles. Então quando você se levantar na madrugada para ir no banheiro e tiver a impressão que você viu um vulto, é porque provavelmente você viu um mesmo. E ele provavelmente era o Karazi. Vê se acende as luzes. Mas eu acho que já não adianta mais. Ele deve estar aí com você nesse exato momento. Você já teve a impressão que no meio da noite você viu um vulto passar perto da cozinha ou perto do seu quarto e aí quando você foi olhar não tinha nada? Tinha sim alguma coisa e essas são as famosas Shadow People. Shadow People é um assunto bem discutido na internet, muitas pessoas já os viram e tem muitas teorias de quem são, mas aguarda aí que a gente já chega lá. Quando você tá dormindo e você tem aquela paralisia do sono e você vê uma sombra bem no pé da sua cama, ou mesmo quando você tá naquela sensação de estar dormindo e acordado ao mesmo tempo e você tem a sensação de que tem alguém no pé da sua cama, provavelmente tem sim e é uma Shadow People. Tem gente que afirma inclusive que eles são tão densos que não adianta nem apontar uma lanterna porque a sombra continua ali observando você. E vai saber qual que é o intuito dessa sombra que tá te observando. Mas vamos às teorias. Tem gente que acreditam que são pessoas de outras dimensões olhando o que a gente tá fazendo. Também não sei com qual o intuito, mas eu acho que é bem tenebroso só por estar observando a gente. Outras pessoas acreditam que são entidades que roubam a nossa energia enquanto a gente tá dormindo, e outras pessoas acreditam que são demônios. Então da próxima vez que você acordar daquele sono gostoso no meio da madrugada e ver uma sombra bem no pé da sua cama, tenha certeza que sim, você viu alguém. E provavelmente era uma dessas pessoas das sombras. Antes da gente ir para a próxima história, deixa o like e comenta "o Karazi tá aqui comigo", só para saber quem chegou até aqui. Me responde uma coisa, você tem o costume de xingar bastante? Tem alguns palavrões que são proibidos pro pessoal mais antigo e um deles é miséria. A gente pode chegar à conclusão que ela é quase uma irmã da desgraça, mas essa é bem pior. Isso porque se você ficar chamando muito a miséria, ela vem, viu? Então não chama muito. Vou te contar uma história que quando eu era criança eu ficava aterrorizada. Há muito tempo atrás, uma mulher sempre xingava miséria. Ela sempre tava com esse nome na boca. Até que um dia, uma mulher moribunda de longos cabelos pretos apareceu bem no pé da cama dessa moça. A moça se assustou, mas ela não conseguia se mexer de forma alguma. A única coisa que ela conseguiu perguntar era quem era aquela mulher e o que ela estava fazendo ali. A mulher logo respondeu com uma voz estridente: "Eu sou a miséria. Você me chama todo dia e agora eu vou ficar na sua vida até o último dia dela." E dito e feito. A miséria ficou na vida dessa mulher
até o último dia dela. E ela sempre a visitava durante a noite. Acordava ela nos seus melhores sonos e acordava também frequentemente às 3 da manhã. Você acorda esse horário? Porque se você acorda também é bem preocupante, viu? Dizem que o espírito da miséria que as pessoas tanto chamam são um dos piores espíritos para se lidar. Isso porque tudo de ruim que pode acontecer na vida dessa pessoa, a miséria consegue fazer. Então, se eu fosse você, eu pararia de xingar alguns palavrões. Você ainda tem coragem de xingar? Esse é um dos temas mais tenebrosos, as crianças de olhos negros. Tudo começa num dia em que um homem estava voltando para casa. Ele disse que viu uma dessas crianças no meio da estrada pedindo carona, e aí ele decidiu parar para saber o que estava acontecendo, porque de repente uma mãe estava passando mal ou algo do tipo. Ele disse que quando as crianças se aproximaram do carro dele, eram crianças bem estranhas. Todas eram extremamente brancas, loiras, mas com um diferencial. Elas tinham olhos completamente negros. Não é como se a pupila do olho fosse escura, não. Era o olho completamente preto mesmo. Uma dessas crianças falou que queria uma carona para voltar para casa. O homem perguntou aonde ficava a casa dele, mas ele não respondeu nada. Ele disse que quando ele entrasse no carro, ele ia falar o endereço. O homem sentiu uma sensação estranha de medo e aí ele decidiu seguir em frente. Ele chegou em casa e vida que segue. Até que deu 3 horas da manhã. Ele acordou e viu as mesmas crianças da estrada olhando bem no pé da cama dele. Elas não falavam nada, apenas observavam o homem. Ele ficou ali paralisado de medo. Isso aconteceu por diversas noites, até que um dia o seu filho mais novo desapareceu. Até hoje ele não sabe o paradeiro do seu filho e o paradeiro dessas crianças. Então, se você se sentir observado e de repente acordar e ver uma dessas crianças, saiba que algo muito importante na sua vida vai ser levado. Eu só não sei dizer o que. Você já acordou com a sensação de que alguém puxou o seu pé? Ou pior ainda, alguém puxou seu cobertor enquanto você estava dormindo? Se todas as respostas foram sim, ou pelo menos uma delas foi sim, então muito provavelmente quem fez isso com você foi o Mão Fina. O Mão Fina é com certeza uma das lendas mais tenebrosas do Brasil, e se eu fosse você, eu não debocharia do nome dele não, tá? Eu já vou te explicar o porquê. O Mão Fina foi uma pessoa que em vida era uma pessoa tenebrosa de tão ruim. Ele batia na sua mãe e era desrespeitoso com os outros, para não dizer o pior. Até que um dia a sua mãe, cansada de tudo isso, rogou-lhe uma praga e disse que ele nunca veria o descanso final. Ela disse ainda que a sua alma nunca iria nem para o céu e nem para o inferno. Alguns anos se passaram até que esse homem acabou falecendo. As pessoas da cidade ficaram verdadeiramente aliviadas com o fato. Mas a praga que a sua mãe lhe rogou acabou fazendo jus e ele nunca nem foi para o céu e nem para o inferno. Nunca conheceu o descanso final. A sua alma ficou vagando anos e anos pelo Brasil afora. Até que ele decidiu que ele ia se vingar dessa praga da pior forma possível. Ele acaba atormentando o sono das pessoas, puxando o seu pé ou então virando a pessoa de forma violenta enquanto ela tá de lado e puxando o seu cobertor. Lembra que eu te falei para não debochar do nome dele? Isso porque se você debochar do nome do Mão Fina, ele vai acabar indo até você. Ele vai te atormentar durante algumas noites. Você vai ter o pé puxado, o seu cobertor também, você vai ser virado de lado, até que um dia ele vai se cansar de assombrar você e vai levar a sua alma direto pro inferno. E não vai ter nada que você possa fazer. Ele tem esse nome de Mão Fina porque as vítimas dele sempre falam que viram mãos finas e brancas antes de algo muito ruim acontecer, como cair da cama, por exemplo, e se machucar bem feio. Então, se alguém puxou o seu pé ou o seu cobertor durante a noite, acho que você já vai saber quem é. Bom, se você gostou do vídeo e chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar o sininho, porque tá tendo vídeo aqui toda semana. Até a próxima, fui!